Enquanto todos dormiam, Marcos limpava laboratórios e roubava conhecimento. Um faxineiro sem diploma que fotografava equações e estudava escondido. Até que uma noite, ele disse algo que mudaria tudo. Esta é a história de como uma simples observação transformou um homem invisível no co-inventor de uma descoberta que pode mudar milhões de vidas. A lua já estava alta quando Marcos empurrou seu carrinho de limpeza pelo corredor silencioso do Instituto de Pesquisas Biomédicas. Eram 22 horas e sua jornada estava apenas começando. Aos 35 anos, ele havia desistido de muitas coisas na vida, mas nunca da curiosidade que o consumia desde criança. Crescido em uma comunidade carente na periferia de São Paulo, Marcos sempre foi fascinado por como as coisas funcionavam. Quando criança, desmontava rádios velhos que encontrava no lixo, tentando entender cada componente. Seus professores notavam seu potencial, mas a necessidade de trabalhar para ajudar a mãe viúva o afastou da escola aos 16 anos. Durante anos, ele trabalhou em construção civil, depois como segurança, até conseguir o emprego de faxineiro no instituto. Para muitos, seria apenas mais um trabalho braçal. Para Marcos, era como ganhar um bilhete dourado para o Willy Wonka. Ele estava dentro de um dos centros de pesquisa mais avançados do país. Nas primeiras semanas, Marcos fazia seu trabalho mecanicamente: limpar bancadas, esvaziar lixeiras, passar pano nos pisos. Mas logo começou a reparar nas coisas ao seu redor. Os quadros brancos, cheios de equações complexas, o hipnotizavam. Os livros deixados abertos nas mesas o chamavam como sirenes. Uma noite, enquanto limpava o laboratório de neurociências, ele parou diante de um quadro cheio de diagramas sobre sinapses neuronais. Não entendia nada, mas algo naqueles desenhos o intrigava profundamente. Pegou seu celular antigo e fotografou o quadro. Em casa, naquela madrugada, começou a pesquisar cada termo na internet gratuita da biblioteca municipal. Neurônio, sinapse, neurotransmissor. Era como aprender um idioma novo, mas Marcos tinha paciência, ele sempre teve. Essa rotina se tornou seu ritual sagrado: trabalhar, fotografar, estudar. Enquanto seus colegas faxineiros conversavam na sala de descanso, Marcos estava imerso em vídeos do YouTube sobre biologia molecular, física quântica aplicada à medicina, química orgânica. Usava cada minuto de intervalo para absorver conhecimento. 6 meses depois, algo inesperado aconteceu. Era uma terça-feira, por volta das 2 da manhã. Marcos limpava o laboratório 7B quando ouviu passos apressados. A porta se abriu bruscamente e entrou a doutora Helena Cardoso, uma das pesquisadoras mais renomadas do Instituto, conhecida por seu trabalho pioneiro em biomateriais. Ela parecia exausta, com olheiras profundas e cabelos desalinhados. Nem notou Marcos no canto da sala, enquanto marchava até sua bancada, murmurando algo sobre contaminação e 6 meses perdidos. Marcos continuou seu trabalho em silêncio, mas não pôde evitar ouvir os resmungos frustrados da cientista. Ela estava olhando para alguns frascos com um líquido azulado, mexendo a cabeça negativamente. Não faz sentido. A proporção está correta, a temperatura está estável. Ela falava sozinha, consultando anotações freneticamente. Marcos hesitou. Não era seu lugar se intrometer. Ele era apenas o faxineiro. Mas algo que ele havia lido 3 semanas atrás em um artigo sobre contaminação de culturas celulares veio à sua mente. Com licença, doutora, sua voz saiu mais baixa que pretendia. Helena levantou os olhos, parecendo notar sua presença pela primeira vez. Sim? Desculpe incomodar, mas eu li algo sobre contaminação por microplasma em culturas. O artigo dizia que, às vezes, o problema não está nos reagentes, mas no próprio ar-condicionado do laboratório. Fungos microscópicos que... Ele parou, percebendo como aquilo soava absurdo. Um faxineiro falando de microplasma com uma doutora em biomedicina? Helena franziu a testa, mas havia curiosidade nos seus olhos. Você leu sobre isso? Eu gosto de ler. Sobre ciência. Durante meu trabalho aqui, comecei a me interessar. Helena poderia ter descartado a sugestão, poderia ter se ofendido, mas ela era, acima de tudo, uma verdadeira cientista. E cientistas de verdade ouvem boas ideias, não importa de onde venham. Qual é seu nome? Marcos da Silva.
Marcos, você está dizendo que devemos verificar os filtros do ar-condicionado? Não sou especialista, doutora, mas o artigo mencionava que em casos de contaminação recorrente e inexplicável, esse era um fator frequentemente negligenciado. No dia seguinte, Helena chamou a equipe de manutenção. Quando abriram o sistema de ventilação do laboratório, encontraram um acúmulo de fungos nos filtros, exatamente como Marcos havia sugerido. Após a limpeza e substituição, os experimentos voltaram a funcionar perfeitamente. Helena procurou Marcos uma semana depois. Você salvou 6 meses do meu trabalho, ela disse diretamente. Me conte mais sobre esse seu interesse por ciência. Marcos hesitou, mas então abriu seu coração. Contou sobre sua infância, sobre a escola que teve que abandonar, sobre as noites estudando sozinho. Mostrou seu celular cheio de anotações, screenshots de artigos, cadernos rabiscados com diagramas copiados. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Marcos, eu gostaria de fazer uma proposta. Estou iniciando um novo projeto sobre biomateriais inteligentes para a regeneração de tecidos nervosos. É extremamente complexo e precisarei de toda a ajuda possível. Que tal você se juntar à equipe como assistente de pesquisa voluntário? Você continuaria seu turno normal de faxina, mas teria acesso aos materiais de estudo e poderia aprender diretamente com a equipe. Marcos sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Doutora, seria uma honra. Os meses seguintes foram os mais desafiadores e gratificantes da vida de Marcos. Ele mantinha seu turno de faxina das 22 às 6 da manhã, mas agora passava das 7 da manhã às 14 horas no laboratório com Helena e sua equipe, aprendendo técnicas, estudando protocolos, absorvendo conhecimento como uma esponja. Não foi fácil. Havia uma barreira invisível no começo. Alguns pesquisadores o tratavam com condescendência, outros simplesmente o ignoravam. Afinal, ele era o faxineiro que achava que podia ser cientista. Mas Marcos tinha algo que muitos ali não tinham: fome de conhecimento combinada com humildade genuína. Ele fazia perguntas que outros consideravam básicas demais para perguntar. Admitia quando não entendia algo, pedia ajuda sem orgulho. E Helena acreditava nele. Ela o matriculou em cursos online gratuitos de bioquímica, genética e estatística. Emprestava livros da sua própria biblioteca pessoal. Dedicava horas explicando conceitos complexos de maneiras que Marcos pudesse entender. A ciência não é sobre ter um diploma, ela disse certa vez. É sobre fazer as perguntas certas e ter a persistência para encontrar as respostas. Você tem isso, Marcos. O projeto de Helena envolvia o desenvolvimento de um biomaterial que pudesse estimular a regeneração de nervos danificados. A ideia era criar uma espécie de andaime molecular que guiasse o crescimento das células nervosas e se dissolvesse naturalmente após cumprir sua função. Eles haviam testado centenas de combinações de polímeros, mas todos falhavam em algum aspecto. Ou eram tóxicos para as células, ou se degradavam rápido demais, ou não tinham a estrutura correta para guiar o crescimento neural. Uma madrugada, Marcos estava sozinho no laboratório após terminar a limpeza. Ele estudava os resultados dos últimos experimentos, quando algo chamou a atenção dele. Havia um padrão nos dados que ninguém havia notado. Os polímeros que falhavam por degradação rápida tinham uma característica em comum. Todos continham um grupo químico específico. Enquanto isso, os que eram tóxicos compartilhavam outra característica molecular. Mas se eles pudessem combinar uma estrutura híbrida, mantendo as partes boas de cada um... Marcos começou a desenhar moléculas no seu caderno, usando tudo o que havia aprendido. Não era formalmente treinado em química orgânica avançada, mas sua mente funcionava de forma diferente. Ele pensava em padrões, em quebra-cabeças, em como as peças poderiam se encaixar de formas não convencionais. Quando Helena chegou na manhã seguinte, Marcos a esperava ansiosamente. Doutora, eu sei que pode parecer loucura, mas e se tentássemos isso? Ele mostrou seus desenhos. Helena estudou os diagramas cuidadosamente. Seus olhos se arregalaram. Marcos, isso é brilhante! Como você pensou nisso? Eu estava olhando os dados de uma forma diferente, não como alguém que sabe o que deve procurar, mas como alguém que simplesmente procura padrões. Levar a ideia de Marcos da teoria à prática levou 3 meses. A equipe trabalhou incansavelmente, sintetizando um novo biomaterial híbrido segundo a estrutura que ele havia proposto.
Houve ajustes, refinamentos, momentos de frustração. Mas quando finalmente testaram o material em culturas de células nervosas, algo extraordinário aconteceu. As células não apenas sobreviveram, elas prosperaram. Os nervos cresciam ao longo da estrutura do polímero com uma precisão e velocidade nunca vistas antes. E quando o material se degradava, o fazia exatamente no ritmo certo, deixando para trás tecido nervoso perfeitamente regenerado. A sala explodiu em comemoração. Os pesquisadores se abraçavam. Helena chorava de alegria. E Marcos simplesmente ficou ali, observando pelo microscópio aquelas células dançando em seu campo de visão, mal conseguindo acreditar que aquilo era real. Os testes subsequentes confirmaram. Eles haviam descoberto algo revolucionário. Um biomaterial que poderia mudar o tratamento de lesões na medula espinhal, danos cerebrais, neuropatias. Milhões de pessoas poderiam ser beneficiadas. Quando chegou a hora de publicar o estudo e registrar a patente, Helena reuniu toda a equipe. Marcos da Silva será listado como coautor principal desta descoberta, ela anunciou. A ideia central veio dele. Sem sua contribuição, nada disso existiria. Houve silêncio. Alguns rostos mostravam surpresa, outros, desconforto. Um dos pesquisadores sêniores, Dr. Roberto, falou: Helena, com todo respeito, Marcos não tem nem graduação. Isso pode comprometer a credibilidade do trabalho. A sala ficou tensa. Marcos sentiu seu coração afundar. Mas Helena se levantou, com uma firmeza que Marcos nunca havia visto antes. Dr. Roberto, a credibilidade da ciência está nas ideias, nos dados, na metodologia, não em diplomas. Marcos demonstrou mais compreensão genuína do problema do que muitos PhDs que passaram por este laboratório. Ele será coautor, e quem tiver problema com isso pode retirar seu próprio nome do artigo. Ninguém disse mais nada. A publicação do estudo causou sensação na comunidade científica. O artigo apareceu na capa da Nature Biomedical Engineering. A imprensa pegou a história. Faxineiro co-inventa biomaterial revolucionário. E ela viralizou mundialmente. Marcos foi inundado com ofertas. Universidades oferecendo bolsas integrais para a graduação e pós-graduação. Empresas de biotecnologia querendo contratá-lo. Convites para palestras e conferências. Ele escolheu voltar aos estudos, aceitando uma bolsa integral em biomedicina na USP. Helena seria sua orientadora de iniciação científica. No primeiro dia de aula, ele entrou no auditório com o coração disparado. Era o aluno mais velho da turma, o único que vinha da periferia, o único cuja história todos já conheciam. Durante a apresentação dos calouros, quando chegou sua vez, Marcos respirou fundo. Meu nome é Marcos da Silva, tenho 36 anos. Passei os últimos 10 anos trabalhando como faxineiro e os últimos meses como assistente de pesquisa. Estou aqui porque acredito que a curiosidade não tem classe social e o conhecimento não pertence apenas aos privilegiados. Estou aqui para provar que mérito não é sobre onde você nasceu, mas sobre o quanto você está disposto a lutar pelo que ama. A sala explodiu em aplausos. 3 anos depois, Marcos concluiu sua graduação com honras. Estava agora no mestrado, desenvolvendo novas aplicações do biomaterial que havia ajudado a criar. A patente estava gerando royalties significativos e ele usava parte do dinheiro para criar um fundo de bolsas para jovens de comunidades carentes interessados em ciência. Em uma tarde chuvosa, Marcos voltou ao Instituto de Pesquisas, não mais como faxineiro, mas como pesquisador convidado. Ele caminhou pelos mesmos corredores que costumava limpar, lembrando das noites estudando em segredo, das dúvidas, dos medos. Encontrou um jovem faxineiro lendo um livro durante o intervalo. Bom livro? Marcos perguntou. O rapaz, assustado por ser pego lendo durante o trabalho, rapidamente fechou o livro. Desculpa, eu... Não precisa se desculpar. O que você está lendo? É sobre física quântica. Eu sei que é estranho um faxineiro lendo isso, mas... Marcos sorriu, reconhecendo-se naquele jovem. Não é estranho, é admirável. Ele pegou um cartão do bolso. Me liga quando terminar esse livro. Tenho alguns outros que você pode gostar. E quem sabe, se você tiver interesse, posso apresentá-lo a alguns pesquisadores aqui. Os olhos do rapaz se iluminaram exatamente como os de Marcos haviam se iluminado anos atrás. Epílogo. A verdadeira revolução.
5 anos após a descoberta inicial, o biomaterial desenvolvido por Marcos e Helena estava em testes clínicos avançados, mostrando resultados promissores em pacientes com lesões na medula espinhal. Vidas estavam sendo transformadas, mas para Marcos, a verdadeira revolução não estava no laboratório. Estava na criação do programa Ciência para Todos, que ele fundou para identificar e apoiar talentos científicos em comunidades carentes. Dezenas de jovens já haviam sido beneficiados, muitos agora cursando universidades de prestígio. Em uma entrevista, um jornalista perguntou a Marcos qual havia sido o momento mais importante da sua jornada. Não foi quando minha ideia funcionou, Marcos respondeu pensativamente. Não foi quando fui reconhecido, ou quando recebi prêmios. Foi quando a doutora Helena olhou para mim, um faxineiro com ideias malucas, e disse: "Conte-me mais." Foi quando ela escolheu ouvir em vez de descartar. Foi quando ela viu potencial onde outros viam apenas um uniforme de trabalho. E o que essa experiência te ensinou? Marcos sorriu. Que curiosidade não precisa de permissão. Que mérito não é um privilégio de nascença. Que reconhecimento verdadeiro é quando vemos o valor nas pessoas independente de suas circunstâncias. E que às vezes as maiores descobertas vêm de quem faz as perguntas que ninguém mais está fazendo. Simplesmente porque não foram ensinados que aquelas perguntas eram básicas demais para importarem. Helena, sentada ao lado dele na entrevista, acrescentou: "A ciência perde quando fecha suas portas. Marcos me ensinou que genialidade pode estar em qualquer lugar, num laboratório, em uma fábrica, numa sala de limpeza. Nosso dever como cientistas é criar pontes, não muros." Hoje, Marcos de Silva é doutor em biomedicina, professor universitário e continua sua pesquisa em biomateriais. Mas todo domingo ele ainda limpa uma sala, não porque precisa, mas porque escolhe, a sala de aula da ONG que fundou em sua antiga comunidade, onde ensina ciência para crianças que, assim como ele, sonham com as estrelas enquanto mantêm os pés no chão. E toda vez que um aluno pergunta se é possível alguém como eles se tornar cientista, Marcos simplesmente sorri e responde: "Eu sou a prova de que sim. Mas mais importante, você será a próxima prova. A curiosidade é sua. O conhecimento está aí fora, esperando. Tudo o que você precisa é coragem para alcançá-lo e persistência para nunca desistir quando o mundo disser que você não pertence a esse lugar. Porque o verdadeiro mérito não está em nunca cair, está em se levantar toda vez. E em ajudar outros a se levantarem também.